Hoje vamos aprender sobre um conceito muito poderoso no Power BI, chamado filtragem bidirecional. Não se preocupe com esse tema, pois vamos estar explicando tudo de forma simples e prática. Porém, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que estão aprendendo Power BI. E também dar uma olhada na descrição do vídeo, onde estamos deixando aí livros de grande relevância para você que quer adentrar um pouco mais na área de BI, perfeito? E o que é filtragem bidirecional? Imagine que você tem um monte de brinquedos, ou seja, dados. Imagine que esses brinquedos sejam os dados. Você tem três caixas diferentes: vendas, produtos e devoluções. Normalmente, quando você coloca um brinquedo em uma caixa, você aplica um filtro. Ele se refere apenas a uma direção. Como passar um brinquedo de uma caixa para outra em uma linha reta. Isso é chamado de filtragem unidirecional. A filtragem bidirecional é como ter uma ponte entre as caixas, onde os brinquedos podem ir e vir entre elas, em qualquer direção. Isso permite que os dados ou os brinquedos fluam de forma mais flexível entre suas tabelas no Power BI. E por que usar a filtragem bidirecional? Às vezes você quer as mudanças que uma tabela afetam outras tabelas de volta. Por exemplo, se você filtrar suas vendas, você quer que isso ajuste automaticamente os dados na tabela de devoluções. E aí você precisa ativar essa filtragem bidirecional. E como que você faz? Você acessa o modelo de dados, abre o Power BI e vai para visualizações de modelagem de dados, onde você vê todas as suas tabelas conectadas. E aí você faz a edição. Você vai clicar ali naquela linha, né, que conecta as tabelas que você deseja alterar. E depois você vai mudar a direção do filtro na caixa de diálogo. E você verá uma opção chamada direção de filtro cruzado. Aí você muda para único ou para ambos. Vamos ver isso na prática, como funciona, para facilitar para você? Então aqui a gente tem a tela aí do Power BI. E aí você vai em exibição de modelo, modelagem de dados. E é o que eu te falei, você passa o mouse, né, sobre as linhas onde você deseja estar realizando a alteração. Aí, se você quiser, você vai lá e dá dois cliques sobre a linha para abrir a caixa ali de editar relacionamentos, né? Deu dois cliques sobre a linha, abriu essa caixinha aqui, aí é aqui você faz a alteração. Preste bastante atenção nessa setinha aqui, ó, que a gente comentou na aula anterior, uma como o rio fluindo, né? Como a corrente do rio aí fluindo. Ele vai só para uma direção. Então você dá dois cliques e faz a alteração para você ver o teste. Aí o que que acontece? Olha lá, fica uma setinha para um lado e outra para o outro, perfeito? Então é nisso que você tem que tomar muito cuidado com o filtro bidirecional. Não é sempre que você vai usar, mas em algum momento talvez você precise para fazer alguma modelagem e é necessário fazer essa alteração, perfeito? Então, uma dica importante: use filtragem bidirecional apenas quando necessário, porque na maioria das vezes é melhor usar filtros unidirecionais, simples para evitar confusão. Por quê? Porque gera ambiguidade. Se houver muitos filtros bidirecionais, você pode acabar criando conflitos, porque uma setinha vai para o outro e a outra para o outro lado e acaba gerando confusão aí na tratativa dos dados, perfeito? Por exemplo, dois caminhos diferentes tentando filtrar os mesmos dados de maneiras diferentes. Então, ele acaba, às vezes, também acaba excluindo alguns dados importantes. Por isso, os filtros bidirecionais podem fazer com que você perca dados importantes sem perceber. Então, a filtragem bidirecional é como dar mais liberdade aos seus dados para se moverem. Porém, com grande poder vem grande responsabilidade. Então, use com cuidado e sempre verifique se seus filtros estão funcionando enquanto você espera, pois senão você pode acabar perdendo os dados. E aqui a gente tem esses exemplos, né, que a gente acabou de mostrar, onde você está em laranja aí na tela do seu notebook, do seu computador, etc. E onde a gente vê as setinhas que a gente fez as alterações lá. Então,
Atualizar a direção do filtro cruzado, de único para ambos, permite filtrar com texto para fluir em qualquer direção. Então, nesse exemplo, os filtros aplicados à tabela vendas podem deixar passar para a tabela pesquisa de território e depois para devoluções, como a gente está vendo aí. Perfeito? E filtros bidirecionais atualiza a direção do filtro cruzado, de único para ambos, e permite filtrar o contexto para fluir em qualquer direção. E aí, nesse exemplo, a gente vê novamente como ele está sendo aplicado. E um exemplo aí de filtros bidirecionais que a gente está vendo. Quando a filtragem cruzada bidirecional está ativada entre as tabelas vendas e território, você acaba usando o território key, né, para obter valores corretos em ambas as tabelas. Isso acontece porque o filtro pode se propagar entre eles e também afetar a tabela de evoluções. Porém, ao filtrar diretamente na tabela de returns de devoluções usando territory key, ainda podemos ver valores incorretos, pois o filtro não se propaga corretamente e fica isolado nessa tabela. Ambiguidade, que é o que a gente comentou. Use filtros bidirecionais com cuidado e somente quando necessário. O uso de vários filtros bidirecionais pode causar ambiguidade ao introduzir vários caminhos de filtros entre tabelas. De produto para devoluções e território. O filtro na tabela produto afeta as tabelas devoluções e pesquisa de território, seguindo as chaves de território, está gerando um conflito potencial com relacionamento ativo entre produtos e venda. O filtro pode passar pelas tabelas vendas ou devoluções, até pesquisa de território, criando possíveis conflitos devido a caminhos de filtros diferentes. Então, resuminho, para você entender melhor, filtragem unidirecional seria como fazer uma regra para que apenas brinquedos de carros sejam colocados na caixa dos carros e apenas brinquedos de bonecas sejam colocados na caixa das bonecas. Você só olha para um lado, do brinquedo para a caixa. Essa é a filtragem unidirecional. Filtragem bidirecional é como ter uma regra que funciona para os dois lados. Você verifica se o brinquedo pode ir para a caixa dos carros e também verifica se pode ir para a caixa das bonecas. Então você está checando os dois sentidos, de um lado para o outro e do outro lado para um. Mas tenha em mente, pode gerar ambiguidade e você perder dados, o que afetará a sua análise. Então, é como ter uma porta que você pode abrir para entrar e sair. A filtragem bidirecional garante que a porta funcione bem dos dois sentidos. Perfeito? Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo. E tá olhando na descrição do vídeo onde tem livros aí de grande relevância, conceituados no mercado, para você que quer adentrar um pouco mais na área de BI. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.